Em um futuro onde as reservas naturais de madeira do planeta Terra acabaram e onde as viagens interplanetárias são uma realidade, os terranos encontram um planeta com florestas densas, um verdadeiro paraíso coberto de árvores, pronto para ser explorado. Hoje eu vou falar de Floresta é o Nome do Mundo, da autora Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin nasceu em 1929 na Califórnia. Ela é filha de um antropólogo e de uma escritora. Cresceu entre livros e conversas sobre culturas e mitos. Isso explica muito da forma como ela escreve ficção científica com ares de colonização. Uma viagem ao futuro que traz essa sensação de volta ao passado. Apesar de escrever desde muito cedo, a Úrsula só foi publicada aos 60 anos, mas muito rapidamente se tornou um dos maiores nomes da ficção científica e da fantasia. Floresta é o Nome do Mundo foi publicado em 1972, em plena Guerra do Vietnã, e a invasão do planeta Et pelos humanos mostra muito desse olhar colonialista e de exploração predatória de territórios. Floresta é o Nome do Mundo conta a história de um planeta, Et, que é recheado de florestas, todo coberto por florestas e matas densas, e nele tem os seus povos, os Atianos, que são pequenos seres de mais ou menos 1 metro de altura, seres humanos, mas de uma forma diferente dos humanos terranos, que são seres pacíficos, carinhosos e que vivem em uma comunidade, em uma comunhão muito boa e positiva com a natureza. Eles vivem essa troca com a natureza de forma muito fluida e muito harmônica. Até que nós temos a chegada dos terranos. Em uma viagem interplanetária, os terranos descobrem esse planeta. E o planeta Terra já está num cenário onde os nossos recursos naturais de madeira se esgotaram. Então, essa fonte de novos recursos naturais, de novas madeiras que possam ser exploradas e enviadas para o planeta Terra, gera uma ambição naqueles terranos que chegaram ali. As pessoas da Terra que foram enviadas para esse planeta têm muito esse perfil explorador, machista, bruto. São pessoas que são enviadas para desbravar territórios. Não são aquelas pessoas enviadas para conquistar os povos. Então, muito rapidamente, os terranos começam a explorar aquela mão de obra barata e totalmente pacífica dos Atianos e começa a derrubar cada vez mais árvores daquele planeta. Porém, em um dado momento, nós temos os terranos começando a maltratar, machucar e a matar algum dos Atianos. E é exatamente a morte de uma mulher atiana que faz com que aquele povo pacífico comece a ganhar ar de rebeldia e revolta. E comece a lutar contra aqueles seres humanos grandes, maiores que ele, para defender o seu povo. A gente tem em Floresta é o Nome do Mundo um povo extremamente pacífico e calmo, que vai gradativamente descobrindo o que é violência, luta e morte. Mas, acima de tudo, a gente tem aqui nesse livro um povo pacífico que aprende a matar. É muito legal nesse livro que ele tem 3 narradores presentes, né? Nós temos o Davidson, que é um terrano cruel e violento. O Davidson, ele é o primeiro olhar que nós temos para essa história, o primeiro narrador que nós temos contando essa história é uma pessoa completamente desagradável, machista e absurda.
Nesse momento, quando eu comecei a ler essa história, vendo o olhar do Davidson de tão machista e violento que ele era, me deu vontade de parar. Até que uma pessoa me falou, não, esse livro foi escrito por uma mulher e esse personagem tem o olhar de uma mulher. Isso me deu força para continuar essa história, porque o olhar dele é bem machista mesmo. Então, esse olhar do predador, do colonizador, é um dos primeiros olhares que você tem para aquele mundo. Você tem o olhar de um terrano olhando para aquelas pequenas seres humanos como criaturas, como bichos, e aquele planeta simplesmente com o olhar de eu preciso dessa madeira para ser explorada. É muito engraçado como Davidson odeia a natureza, odeia a floresta, odeia tudo o que aquele planeta traz. Ele gosta da civilização, então ele vê aquilo realmente como uma coisa que precisa ser dizimada e acabada o mais rápido possível. Uma atividade de vamos ficar aqui, vamos explorar tudo que a gente tiver que explorar e vamos embora desse planeta cheio de mato. Um outro olhar que nós temos também para esse livro é o olhar do Silver. Silver é um atiano, né, pacífico e dócil, e ele que acaba perdendo a sua esposa depois que o Davidson abusa sexualmente da esposa dele e ela acaba morrendo num estupro. Nesse momento onde o Silver perde a esposa, ele fica muito triste, mas ele vê naquela situação uma revolta muito grande que faz com que ele vire o líder da revolta daquele povo, da resistência daquele povo contra o que estava acontecendo ali naquela história, contra toda aquela colonização e aquela barbárie que estava acontecendo ali. Foi uma dor pessoal do Silver que acaba transformando ele no principal defensor dessa revolta e da proteção desse povo que estava sendo tão covardemente maltratado. A gente tem entre o Davidson e o Silver o ponto de conflito dos dois narradores. Um, o explorador, o outro, o explorado. E a gente tem esse embate de fazer sofrer e sofrendo, de ser violento e de ser pacífico e estar sofrendo de forma gratuita. Se fosse só esses dois olhares, a gente não teria uma história tão gostosa como a gente tem em Floresta é o Nome do Mundo. A gente também tem a figura de um terceiro narrador, que é o Lyubov. É muito engraçado que quando a gente começa a enxergar o olhar do Lyubov, que é um terrano também, antropólogo, mas que ele começa a mostrar pra gente que essa realidade de guerra que está acontecendo nesse momento de terranos contra atianos poderia ser muito diferente. A gente poderia ter uma conversa, a gente poderia ter uma vivência pacífica, relativamente pacífica entre esses dois povos. Não precisava ser uma guerra. Não precisava ser na base da violência, não precisava ser da forma como Davidson estava tratando tudo na base da violência. Ele poderia sim ter uma conversa pacífica, os seres humanos, os terranos, poderiam ter chegado de forma pacífica naquele povo. E eu acho que o Lyubov traz muito desse terceiro olhar, dessa terceira via que poderia ter acontecido, caso a conversa e o diálogo fosse uma coisa possível. A gente enxerga muito nesse livro que o diálogo nunca foi uma possibilidade para o Davidson. Porque para haver diálogo, você precisa ver iguais. E o Davidson nunca enxergou os atianos como iguais. O Davidson nunca enxergou os atianos como povo semelhante, como terranos, como seres humanos com características diferentes de acordo com aquele ecossistema e com aquele ambiente.
Então, na cabeça dele, o diálogo é uma coisa ridícula. Ele fala assim, você conversa com animais? Você dialoga com bichos? Não, você simplesmente, você domina e você treina esses bichos. Então, é assim que ele vê os atianos. E o Lyubov, ele traz muito esse terceira vertente do que poderia ter acontecido naquela história caso o ser humano que estivesse liderando fosse um pouco mais racional do que o Davidson é. É muito interessante que a Úrsula, ela não pinta aqui o Lyubov como um salvador. Ele não é um herói, né, que vai resolver tudo, humano, santo e salvador. O que ele faz é abrir pra gente o fato de que existiria uma brecha para convivência entre os dois planetas, né, de forma pacífica. Ela mostra que existe a possibilidade de um diálogo, mas como os invasores estavam sendo liderados por uma pessoa totalmente bruta e sem diálogo algum, que era o Davidson, a conversa e a convivência se tornaram impossíveis. Então o Lyubov acaba sendo considerado uma pessoa fantasiosa demais, uma pessoa sonhadora demais para aquele planeta, para a exploração que estava acontecendo naquele planeta, né? Esse livro, ele tem pontos extremamente positivos e negativos, né? Como ponto positivo, é muito legal ressaltar que, assim, esse livro é uma ficção científica. A Ursula Le Guin, ela escreve ficção científica, mas não é uma ficção científica com robôs, com realidade hiperconectada. É uma ficção científica com um estereótipo diferente. Quando a gente enxerga, quando a gente começa a ver essa história, a forma como Silver descreve aquele planeta, como descreve aquela natureza, faz com que a gente volte para um Brasil colônia com os nossos povos originários de uma forma muito gostosa. Então traz aquele olhar de, nossa, que ficção científica interessante, porque eu não estou vendo robôs, eu estou vendo natureza, eu estou vendo árvores. Eu tô vendo alguém convivendo pacificamente com a natureza. E o olhar de ficção científica sempre é ligado geralmente, não como todos, para um futuro distópico onde a natureza já acabou dando espaço para realidades hiperconectadas e sociedades completamente tecnológicas. Então esse é o diferencial desse livro, é uma ficção científica com áreas de natureza. Um outro ponto que eu acho incrível é como os atianos são muito parecidos com os povos originários mesmo, com os nossos povos originários brasileiros. Tanto na forma de conexão com a natureza, quanto, infelizmente, na forma como foram brutalmente colonizados e explorados, né, e destruídos de muitas formas. Então, é muito legal essa semelhança que a gente consegue enxergar entre os atianos e os povos originários, né? Outro ponto incrível que dá muito essa sensação de embate e deixa a leitura muito gostosa é a questão da brutalidade humana contra a pacificidade dos atianos, né? Você acaba defendendo os atianos o tempo todo, você acaba defendendo aquele povo o tempo todo. Então, não tem como você passar por esse livro defendendo os seres humanos quando você olha a brutalidade do que está acontecendo pelo olhar das pessoas que estão sofrendo. Então, isso é um ponto extremamente incrível, né? A forma como a Úrsula mostra pra gente um povo que vai aprendendo sem opção a lutar e matar é delicioso. É uma das coisas mais incríveis desse livro, é um dos pontos altos desse livro. A forma como aquele povo pacífico vai aprendendo a matar para se proteger. Esse instinto de proteção e defesa de si é incrível. A forma como você vê aquele povo ganhando consciência, buscando armas, colocando os terranos, subjugando os terranos em proteção da sua própria subsistência. É muito, muito legal, da sua própria sobrevivência, no caso, né? E esse é um livro, é uma outra característica incrível, integralmente fluido,
É uma leitura muito fluida, é um livro de pouco mais de 150 páginas, então assim, é um livro extremamente fluido, fácil de ler, pequeno, com trechos sobre a natureza que dão um ar incrível e maravilhoso. Esse livro é muito gostosinho de ler, eu li ele através de um clube de leitura, e foi uma das ótimas descobertas de 2025, eu adorei realmente ler. Se vamos trazer alguns pontos negativos, né? Nem toda leitura é perfeita. Tem um dos pontos que eu acho assim, o ponto de vista de uma pessoa escrita por outra pessoa de um gênero diferente sempre é uma coisa que me incomoda. Quando eu tenho autores masculinos escrevendo ponto de vistas femininos, eu sempre enxergo um ponto de vista muito falso, muito superficial, geralmente estereotipado, né? E isso acontece também quando a gente tem a Úrsula escrevendo um ponto de vista masculino. Tem algumas reflexões masculinas aqui que você claramente fala, eu não sei se um homem conseguiria chegar nesse nível de reflexão. É verdade. Que é um tipo de reflexão, mas mais comum entre mulheres. Não uma coisa exclusiva de mulheres, mas muito mais comum de mulheres. E quando você olha o estereótipo de homens que estavam naquele planeta, que eram homens brutos, caçadores, soldados, algumas reflexões não chegariam de forma tão fácil a esse tipo de persona que estava naquele planeta. Então eu achei esse ponto de vista masculino escrito por ela um pouco falso, apesar de que também se torna um ponto positivo, porque ela traz um tom de ironia na fala, né? A forma como eles falam mostra muito esse olhar dela de tipo, vamos colocar tons de ironia nessa conversa. É quase como se você conseguisse enxergar a mulher que está escrevendo por trás daquele homem. Então isso se torna uma coisa muito interessante, mas para mim se tornou um ponto negativo por conta de não ser tão profundo. Ficou uma coisa muito superficial, né? E um outro ponto que eu achei bem frustrante é a forma como a rendição que dos terranos diante daquele planeta foi muito fácil, né? Vamos imaginar uma situação. A gente precisa de madeira no planeta Terra. A madeira é um recurso natural que não existe mais no planeta Terra. E a gente descobre um planeta que tem a madeira abundante a ser extraída e a ser explorada. Sério que a gente tem essa ilusão de que, tipo, meia dúzia de seres humanos de 1 metro armado ia fazer com que a gente desistisse daquele planeta? Nem a pau. A rendição do ser humano foi muito fácil. Eu acho que o ser humano brigaria um pouco mais. Eu acho que daria para ter estendido um pouco mais esse embate terranos versus atianos, né? É claro que é um livro extremamente curto, mas eu achei que a rendição ter sido muito fácil e muito rápida deixou um livro um pouco com ares de falso, uma coisa que você fala, não, isso realmente não aconteceria se a situação fosse real, né? Então essa rendição dos seres humanos, dos terranos, ser muito rápido e fácil, eu achei um pouco falsa e eu achei que realmente virou um ponto negativo desse livro. Chega na boa parte desse livro, que no meio, mais ou menos, que a leitura fica arrastada, então você precisa se forçar, apesar de ser fluido, tem uma parte aqui que fica bem arrastada, de você ver toda aquela questão, vai e volta, o Davidson ficando cada vez mais louco, claramente louco, durante a leitura, o Silver cada vez mais humano, mais terrano, a característica brutal dele e de liderança vai aparecendo, então você vê que as características que diferiam os atianos dos terranos começa a sumir, porque ele começa a ter pensamentos e semelhantes, atitudes semelhantes, então essa evolução é extremamente deliciosa de ver, né? Mas, de verdade, eu acho que um dos pontos altos desse livro é essa questão de quem vence no final, né? A gente sabe aqui que os atianos vencem a batalha, né? Os terranos acabam saindo daquele planeta, mas, na verdade, eles perdem a guerra contra o ódio.
né? A última frase desse livro é uma das coisas mais incríveis que eu já li, que eu acho que dá todo o tom desse livro, né? O Silver, ele fala assim: talvez depois de minha morte, as pessoas sejam como eram antes de eu nascer e antes de vocês virem para cá, mas acho que não serão. Esse final desse livro, vendo que os seres humanos não venceram a batalha contra os Atianos, mas na verdade eles acabam vencendo, porque você não consegue mais enxergar naquele povo uma convivência tão pacífica. Será que é um povo que aprendeu realmente a lutar, a brigar por espaço, a se armar? Será que eles conseguem voltar a viver em harmonia com a natureza da mesma forma que eles viviam antes? Essa é a principal pergunta que você se faz quando você termina esse livro. A realidade daquele planeta foi alterada pela presença dos humanos. Os seres humanos, os terranos, acabaram poluindo aquele povo poluindo aquele planeta com violência, com morte, com intriga. Então, assim, essa vitória agridoce é incrível, é gostoso. Esse livro você fecha ele com 1000 perguntas, né? Então, é muito, muito bom de ler mesmo. É uma das leituras que me fizeram gostar muito do livro, de verdade. E gostar muito das minhas leituras do ano em geral. Esse livro, ele faz parte de um grupo de livros da Ursula Le Guin que se chama Ciclo de Hainish. Mas ele pode ser lido de forma independente, né? Nesse ciclo de Hainish, a gente tem vários romances de ficção científica, onde as histórias se passam numa imensa galáxia habitada por humanos, né? Cada um alterado e adaptado ao seu próprio ambiente, mas ainda assim humanos. Nesse ciclo de Hainish, a gente tem 8 livros, né? E a ordem que geralmente as pessoas recomendam a leitura é o seguinte. Primeiro, o mundo de Rocanon, Planeta do Exílio, A Cidade das Ilusões, A Mão Esquerda da Escuridão, Floresta é o Nome do Mundo, Os Despossuídos, Five Ways to Forgiveness e The Telling. Como eu disse, apesar de fazer parte de 8 livros que são interconectados, cada livro se passa com uma história, então eles podem ser lidos de forma completamente separada, que uma leitura não vai afetar a outra. Você não precisa ler um livro para você ler o outro. Eu li só esse e os outros já estão na minha lista de leitura, para que eu possa ler os outros também, porque foi um livro que eu gostei muito e uma autora que eu gostei muito, né? Para quem que eu acho que esse livro é indicado? Real, eu acho que esse livro é muito bom para quem quer iniciar na ficção científica de uma forma suave e leve, né? A gente sabe que ficção científica não é um estilo que as pessoas já nascem gostando. Eu sou apaixonada por ficção científica, mas algumas pessoas repelem por achar científico demais, por achar com termos difíceis demais. Então, esse é uma ficção científica leve, fluida e gostosa. Então, para quem quer iniciar na ficção científica, é muito bom esse livro, né? Para quem gosta de cultura indígena, para quem gosta de temas sobre colonialismo, também é muito legal, pode ter percepções muito boas sobre esse livro. Para quem se interessa por histórias que misturam crítica social com um toque poético, né, também é muito bom esse livro. Então, se você quer iniciar na ficção científica, se você gosta de histórias sobre cultura indígena, sobre colonialismo, você vai gostar muito de críticas sociais também, você vai gostar muito desse livro, né? Floresta é o Nome do Mundo não é um livro cheio de tecnologia complicada ou descrições intermináveis de naves espaciais. A Ursula Le Guin, ela coloca o foco nas pessoas, nos encontros entre as culturas e nas consequências das escolhas humanas. É uma ficção científica que conversa com o presente o tempo todo. A exploração da floresta, lembra o que aconteceu com a colonização brasileira,
A forma como os terranos tratam os atianos ecoa a história dos povos originários e colonização do nosso próprio mundo. Então, se você procura uma leitura curta, mas que vai te fazer pensar muito depois da última página, A Floresta é o Nome do Mundo é uma ótima leitura para você, uma ótima porta de entrada para a ficção científica. Um daqueles livros que você lê rápido, mas que fica ecoando como se fosse um sonho difícil de esquecer. Esse livro se tornou um livro 4 estrelas para mim. A Úrsula é uma autora que eu vou colocar no meu radar de autores para continuar lendo. E eu quero muito ler essa coleção de livros, O Ciclo de Raynish, para que eu possa ter uma visão maior sobre esses outros planetas com humanos diferentes. E é isso que eu queria falar sobre Floresta é o Nome do Mundo. Espero que você tenha ficado até aqui, que tenha gostado. E até a próxima leitura. Tchau, tchau.